Olha, agora nós vamos entrevistar a Sarita Bastos. Ela é médica endocrinologista e pediátrica. Então, assim, vai ser muito legal o bate-papo que nós vamos ter agora com ela, porque nós vamos falar que a obesidade atinge mais de 3 milhões. Presta atenção! Mais de 3 milhões de crianças menores, tá? De 10 anos no Brasil. Então, assim, se você que está acompanhando o nosso programa pensa que não, se você está se cuidando, imagine cuidar do teu filho. Cuida logo, para nós termos uma geração mais saudável, mais consciente. Porque quando eu, mãe, quando você, pai, tem essa consciência, é mais fácil da gente levar essa consciência para os filhos da gente. Por quê? Porque nós vamos dar em forma de exemplo. Se você não tem exemplo para dar, muitas vezes só falar, seu filho não vai dar toda essa atenção. Então, quando você se cuida, você está cuidando do seu filho também, mas tem que observar. Hoje é o dia de conscientização e combate à obesidade mórbida infantil. E a gente vai conversar com ela porque ela vem com várias dicas aqui pra gente e, obviamente, falando um pouquinho mais das nossas crianças, o quanto a gente tem que cuidar delas, né? Exatamente, vamos já trazer essa consciência logo cedo para as nossas crianças, para que a gente não venha ter adultos com dificuldade para emagrecer, não é Exatamente. isso? Seja bem-vindo ao nosso Obrigada, programa. Ana. Que bom estar recebendo você aqui. Primeiro a gente começa logo a falar dessa quantidade de milhões, porque isso me deixa assim um pouco preocupada. Vamos ver, essa quantidade de milhões a gente tem no mundo inteiro hoje, né? Nossa! Os dados do Brasil são alarmantes. Ano passado, a Federação Mundial de Obesidade lançou o Atlas Mundial da Obesidade. Aí os dados do Brasil são: atualmente, estima-se que a cada 3 crianças, uma tem algum problema com peso, ou obesidade ou sobrepeso. E se a gente continuar nesse ritmo, em 10 anos, a cada 2 crianças, uma criança vai ter problema com excesso de peso. E aí vem a grande preocupação, porque assim, o que a gente imagina dessas crianças que estão aí e que muitas vezes a gente não tem consciência dessas crianças, mais de 30%, né, das Isso. nossas crianças brasileiras, de 5 a 6 anos, menor de 10 anos. E aí o que é preocupante? É uma idade que pai, mãe e as pessoas que estão ao redor, mas é bonitinha, mas é tão fofinha, é tão lindinha, e esquece do outro lado, da saúde dessa criança, né? Exatamente. E aí você fala uma coisa assim, para não se tornar um adulto com obesidade. Sim. Um grande mito que a gente tem é: não deixa que quando crescer emagrece. Mas aí o que a gente tem? Que mais de 80% das crianças que têm obesidade, se não forem tratadas, elas vão ser adultos com obesidade. E como é que a gente pode identificar essa criança obesa na infância? Por exemplo, essa idade de 5 a 9 anos, antes dos 10 anos, como a gente pode observar? Porque de repente você está dando até uma boa alimentação para essa criança. Às vezes, diante de alguma alimentação, mesmo com alguns cuidados, essa criança ela pode estar engordando e você pode não estar percebendo? Pode, porque às vezes a mãe diz assim, mas ele come tão pouquinho. Sim. Mas aí quando a gente vai ver, o que ele come pouquinho é um alimento muito calórico, é um alimento industrializado, cheio de açúcar, cheio de conservante, cheio de corante, não é um alimento saudável. Então às vezes o pouquinho não vem com saúde, né? Não tem nutriente adequado. A criança, diferente do adulto, que a gente tem um valor mais fixo, a criança depende da idade, do sexo e da altura. Então a gente faz o cálculo pelo IMC. Se a criança está acima do desvio padrão que a gente considera aceitável para aquela idade, ela tem um diagnóstico de sobrepeso ou de obesidade. Então varia muito de acordo com a idade. E aí a gente chama atenção para essa criança e quais são os sintomas que a gente pode observar, porque às vezes também a gente não percebe nada nessa criança. Ela está mostrando que está brincando, que está se divertindo, mas muitas vezes vem um colesterol alto junto com essa criança. Vem muitas vezes o excesso do açúcar. A criança já pode estar ali com uma diabetes. Pode, inclusive assim, esse também é um grande alerta. Por quê? A criança com obesidade, ela começa a ter problemas que vêm da obesidade. Sim. Ainda muito cedo. Então, problemas como diabetes tipo 2, pressão alta, alterações de colesterol, problemas de sono, eles começam a se iniciar ainda na infância. Então, é uma criança que com 12, 13, 14 anos tem uma doença que era totalmente evitável porque ela veio da obesidade e ela vai conviver com esse problema crônico a vida inteira. E aí eu tenho uma criança que com 12, 14 anos começa remédio para pressão, remédio para colesterol, remédio para diabetes, e a gente tem todas as consequências a longo prazo disso. É uma criança que vai viver 70, 80 anos com uma doença que poderia ter sido evitada ainda na infância. Quando a gente fala dessa obesidade nessa criança, nessa idade, o que a gente tem que observar? Por exemplo, às vezes a criança ela não demonstra ser a mais do que o pezinho que a gente está vendo ali.
mas às vezes ela tem um peso um pouquinho mais exagerado entre a barriguinha, um pouco menos de cintura, e às vezes a mãe pensa que aquilo também pode não ser uma obesidade. Como é que a gente pode observar esses detalhes? Na verdade, o que a gente pede é que a família consulte a criança de rotina, porque aí a gente consegue ter bem direitinho o peso e a altura ao longo do tempo e ver como é que essa criança está evoluindo. Então a gente consegue intervir ainda no começo. Então a criança começou a ganhar peso de forma inadequada, a gente consegue fazer a orientação ainda no começo. Uma criança que está 20 quilos acima do peso é uma alteração que eu tenho que ver totalmente diferente da criança que está 2 quilos. Então a intervenção é diferente. A gente falou sobre a questão da criança comer pouco e estar engordando. E também tem o outro lado, da criança ter uma forma exagerada de se alimentar. Gosta de comer muito. É um outro lado que tem que ser observado, né? Exatamente, um outro lado que tem que ser observado. Não tem hora para comer. Às vezes tem alguma coisa psicológica envolvida. Então a gente tem hoje uma geração de crianças e adolescentes extremamente ansioso, com depressão. A gente tem um nível aumentado de depressão. Então às vezes eu tenho alguma coisa por trás dessa compulsão alimentar que a gente tem que parar, sentar e conversar o que está acontecendo. Pronto. Identificamos essa criança, de uma certa forma, com obesidade. Algumas não levam nas nutricionistas, não levam nos profissionais. Eu acho que o primeiro passo é ir numa endocrinologista. Sim. Eu acho que é legal porque você vai ver os hormônios dessa criança, você vai saber se ela está com alto colesterol, como é que estão as vitaminas dela ali e várias outras formas de você cuidar e tratar dessa criança. Mas eu identifiquei. Como é que eu vou tratar essa criança nessa idade? Porque é até difícil para alimentação, né? Também. Vamos, o que a gente tem? Você falou uma coisa interessante. Às vezes a criança está com obesidade e tem deficiência nutricional. Sim. Não é porque ela está acima do peso que está tudo bem. Então a gente tem deficiência alta de ferro, deficiência de vitamina D, deficiência de vitamina B12, entre outras vitaminas que a gente vê realmente com frequência no dia a dia nas consultas. E aí como é o tratamento? Na criança é um pouco diferente do adulto. Porque no adulto, o adulto está procurando ajuda. O adulto quer mudar. O adulto quer melhorar a qualidade de vida. A criança, geralmente, alguém tem que levar, porque a criança... Se depender dela... Neurologicamente falando, a criança não consegue entender a longo prazo o que isso vai trazer para ela. Então, a gente não pode... Idade, né? A gente não pode dar para a criança essa obrigação de entender isso. Não é dela, é da família. Sim. Então, quando a família procura, o tratamento da criança tende a ser um pouco diferente, porque eu preciso modificar a família inteira. Então eu preciso conscientizar o pai, a mãe, o cuidador, a avó, a vizinha. Exemplo. O exemplo. Então eu preciso modificar muitas vezes o comportamento da família inteira, porque é o que você disse. Não adianta eu falar, você tem que comer isso aqui e eu comer diferente. Então eu digo pra mãe, às vezes, que é uma agressão à criança. Você diz assim, você vai comer isso, mas eu vou comer uma pizza com refrigerante. Ai, não tem lógica. Então, é um tratamento que às vezes é um pouco mais demorado, é um pouco mais difícil. Sim, dá um pouco mais de trabalho, mas tudo que a gente precisa fazer direitinho é trabalhoso, né? Verdade. E aí a gente precisa modificar basicamente a alimentação dessa família e a atividade física. A gente tem hoje crianças que se alimentam de, como eu já falei, comidas muito gordurosas, com muito açúcar, muito industrializada. Tem uma criança que troca o almoço por um pacote de biscoito recheado. Então, eu tenho que modificar isso aos poucos com a criança. Eu não consigo fazer uma dieta, uma modificação alimentar que seja muito restritiva, porque isso tem impacto emocional neles também. Então, tem que ser uma coisa muito devagar e aos poucos. Então, eu tenho que fazer trocas que, às vezes, eu digo assim, é contenção de dano, é o menos pior. Eu não consigo sair do 0 para o 100 de uma vez. Então, a gente vai modificando aos poucos o que a gente consegue. A família precisa ajudar, a família toda. Então, quem cuida da criança precisa ajudar. Muitas vezes, a gente pede para que a pessoa que, mas vai para casa da avó no final de semana e a avó faz tudo diferente. Aí a gente tem que trazer a avó junto, tem que trazer a tia, tem que trazer o pai. Tem que trazer a realidade, tem que trazer, né, a realidade. Dos fatos, mostrar como é que essa criança está hoje. Essa é a verdade. E a questão do acompanhamento relacionado à própria balança, tem que ser acompanhado constantemente por essa mãe? Tem que ser acompanhado. Não só por ela, mas pelo profissional. E, de novo, com a criança, a gente não pode deixar a criança muito bitolada, como a gente fala nessas coisas. Então, tem que ser uma coisa mais natural. Com criança, a gente, por exemplo, não fala sobre estética. Então, com a criança e com o adolescente, eu não vou levar para o lado estético, eu vou sempre levar para o lado de saúde. Então, eu vou levar para o lado da saúde para a família, fazer a família entender que aquilo a médio e a longo prazo é de crucial importância. E a criança, eu vou tentar fazer ela entender a modificação de alimentação. E de atividade física também. Quando você fala de atividade física, alimentação ótima e atividade física também necessário. A gente percebe que hoje as crianças não brincam mais como brincavam. A gente brincou, a gente correu, né? E de tudo. De tudo. De pega-pega, de pula-pula, de elástico. A gente outro dia estava comentando aqui várias brincadeiras que a gente teve na nossa geração. O que a gente percebe hoje? Qual é a brincadeira das crianças? Celular na mão. Celular.
e não percebem, estão comendo ali que não estão nem percebendo. A própria alimentação, ou você exagera ou você come de menos. E a gente sabe que isso é muito sério. Essa criança fazer exercício, eu me lembro que na minha época, na época que a gente era criança, que não é o seu caso, você é bem mais jovem do que eu, mas assim, as nossas crianças não pensavam em fazer exercício físico, não pensavam em ir para academia ainda adolescente. Era brincadeira. Era brincadeira, só a brincadeira era o suficiente, só o esporte era o suficiente, correr de um lado para o outro. Eu sou da época que a gente brincava de roubar bandeira, de sair correndo, esconde-esconde. Então, assim, a gente gastava a nossa energia e a gente tinha saúde. Isso também é algo muito sério, né? Essas crianças estão muito paradas, muito dentro de casa, muito trancadas nos seus quartos. Não é só a questão da educação, mas é a questão da saúde mesmo. Se a gente for falar de tela, dá um dia inteiro, porque hoje o que a gente vê? A tela, a Sociedade de Pediatria recomenda que seja no máximo 2 horas por dia. Se a gente pega uma criança, um adolescente, fica 6, 8 horas por dia. Saiu um estudo que diz que a criança brasileira passa mais tempo na tela, quando eu junto computador, celular e televisão, do que na escola. Então, no dia, quando a criança está em casa, ela está no celular ou no tablet ou na TV. Ela come na frente da TV e já é comprovado que quando a gente come na frente da TV, o nosso centro da saciedade, ele não consegue ser ativado. Então, a gente come a mais do que a gente precisa sem estar com fome, porque a gente não vê o que está comendo. Nossa. As refeições hoje em dia são feitas na frente da tela, todas as principais. Então, uma mudança que a gente pede é que a alimentação seja feita na mesa com algum familiar ou com alguém que esteja em casa. E nessa idade você ainda consegue, né? Nessa idade a gente então, ainda consegue. Então, se você tiver um equilíbrio nessa idade, com certeza essa criança vai se tornar um adolescente que vai comer aonde tem que comer. E, de novo, não é da noite pro dia. É um trabalho que é feito de formiguinha, mas a gente precisa modificar isso. Porque, fora todo o problema da alimentação, a gente tem um problema da tela que a gente não sabe o que esse adolescente está vendo, a gente não sabe o que essa criança está vendo, qual é o conteúdo que ele está sendo exposto, com quem ele está conversando. Então, a tela hoje é um problema grave, tanto é que as escolas proibiram o uso de celular. Isso foi um ganho que a gente teve muito grande, um ganho substancial, porque o que a gente via aí no recreio faz o quê? Fica no celular. E aí, hoje em dia, o que a gente vê é que as crianças voltaram a se comunicar, voltaram a brincar um pouco do que a gente fazia naquela época, que eu lembro que a gente saía correndo no recreio para guardar uma amarelinha no sol. Nossa! Então ela brincou de amarelinha. E aí, a gente hoje tem isso, que as crianças aos poucos estão voltando a brincar. Verdade. Mas ainda é muito pouco. Queria que você falasse sobre a questão dos medicamentos nessa infância, porque se a mãe não conseguir dar esse controle, o médico vai orientar os medicamentos. A obesidade é uma doença crônica. A gente não fala em cura da obesidade. Sim. Então, a obesidade é uma obesidade controlada, é como uma pressão alta. A gente toma um remédio para pressão, controla a pressão, mas você tem a pressão alta, aí você tem a hipertensão crônica. Sim. Então, quando a gente fala em obesidade, por mais que a criança, o adolescente ou o adulto tenha perdido peso e chegado no seu peso considerado ideal, ele tem uma obesidade controlada. Vai ter que ser acompanhado. Vai ter que ser acompanhado para a vida inteira, porque fisiologicamente falando, o nosso corpo vai fazer de tudo que ele conseguir para voltar para o maior peso que ele já teve. Então, quando a gente começa a perder peso, a gente aumenta a fome, sim, é normal, nossos genes começam a aumentar a nossa fome, o nosso corpo começa a diminuir caloria, então a gente começa a gastar menos caloria para tentar poupar energia para voltar para aquele peso. Então, realmente é um tratamento contínuo. A base na criança e no adulto vai ser sempre a alimentação e a atividade física, porque sem isso a gente não consegue um controle a longo prazo. Sem isso a gente realmente volta para a estaca zero em pouco tempo. E aí as medicações hoje, que são as medicações anti-obesidade, que muitas vezes a imprensa chama de caneta emagrecedora, mas a gente não gosta desse nome, é a medicação anti-obesidade, porque a caneta emagrecedora dá a ideia de uma coisa muito estética, dá a ideia de que é uma coisa ali rápida e que vai passar. Mas é um tratamento realmente contra a obesidade, contra tudo que a obesidade traz com ela. As injeções que a gente tem, as mais famosas, elas são liberadas a partir de 12 anos de idade. E o remédio mais novo que a gente tem, que é o mais famoso atualmente, que é o Mounjaro, que é a Tirzepatide, é a partir de 18. Então, a gente não tem a liberação para adolescente ainda. E aí, a gente tem a liberação para a partir de 12 anos das medicações. Algumas outras medicações via oral, a gente tem uma liberação um pouco mais cedo, mas a gente não consegue ter um ganho tão substancial quanto com a medicação subcutânea. A liberação a partir de 12 anos, a gente sempre começa com a atividade física e alimentação. A medicação ela entra em um segundo plano, em uma segunda etapa, quando a criança já conseguiu essa modificação inicial. Muito bom. E aí a gente chama atenção para os tipos de doenças que podem acometer essa criança nessa idade ainda. E o que a gente chama atenção para o futuro. Às vezes a gente vê adultos com 20 e poucos anos que chama bastante atenção.
chegou numa fase e a pessoa, meu Deus, eu não imaginava que fosse perder meu filho. Mas muitas vezes você não sabe quais são as doenças que essa criança já tinha e juntamente com o não cuidado do exercício físico, o não olhar com essa obesidade que essa criança tinha, muitas vezes leva ela com mais problemas para a fase adulta. Mas na infância, eu queria que você me dissesse quais são os problemas de doença que essa criança pode ter se caso essa mãe não cuidar. Ainda na infância, pressão alta. A gente tem crianças com hipertensão em tratamento. Pressão alta na criança. Pressão alta. A gente tem crianças novas de 9 e 10 anos em tratamento para hipertensão, que secundária à obesidade. Pressão alta, a gente tem adolescentes com diabetes tipo 2, ou se não com diabetes, com resistência à insulina, que é o pré-diabetes. Então, aquela manchinha mais escura no pescoço, na axila, que às vezes a mãe vem achando que é sujeira, não é. É um sinal de que a insulina está tão aumentada que essa criança está em pré-diabetes. E aí, quando uma vez instalada, a gente não consegue reverter mais. É uma coisa que a gente vai levar para a vida inteira. Uma outra coisa que a gente vê muito hoje na infância, que a gente não via há pouco tempo. Quando a gente... Cirrose, por exemplo, a gente fala de cirrose hepática, a gente lembra muito do paciente alcoólatra, que tem uma perda de função do fígado porque bebeu muito. Mas a gente tem uma perda de função do fígado por acúmulo de gordura. Então hoje, por exemplo, um dos exames que a gente tende a pedir em crianças com obesidade é a função do fígado e um exame de ultrassom hepático para ver se esse fígado já tem acúmulo de gordura. Você falou, aquela gordura abdominal é a gordura visceral, que é o pior tipo de acúmulo de gordura que a gente pode ter, porque é a gordura que vai para dentro dos nossos órgãos. Imagina na infância. Então, muitas vezes a gente pede a ultrassom e a criança já vem sinais de esteatose hepática, ou seja, é uma criança que já tem acúmulo de gordura no fígado. Se a gente não tratar, em algum tempo esse fígado começa a perder a função e a gente tem crianças ou adultos muito jovens com problemas hepáticos advindos da obesidade. Nossa, a gente imagina que as perguntas que a gente vai fazer é o suficiente, de repente a doutora vem com várias informações muito sérias para você, mãe e pai, para nós que estamos aqui acompanhando, para você, vovó, porque hoje a gente sabe que as nossas crianças não são só nossos filhos que estão adultos, mas são as nossas crianças que estão chegando, essa nova geração, os nossos netos que vão estar chegando. E tem a parte genética também, né? Tem a parte genética, mas a parte genética ela que se mantém. Então, se eu tenho a parte genética, mas eu não tenho a criança no chamado ambiente obesogênico, que é um ambiente que a sociedade hoje vive, que é o quê? Acesso muito fácil à tela, pouca atividade física, muito sedentarismo, muito consumo de industrializado. Se esse ambiente não existe, a genética não consegue sozinha fazer com que essa criança se torne uma criança com obesidade. Então, quando a gente tem um pai ou uma mãe, né, um dos dois que tem obesidade, a chance da criança ter obesidade é de 50%. Quando eu tenho pai e mãe, a chance vai para 80%. Então, a gente precisa cuidar do ambiente desde a primeira infância. Então, a primeira coisa que a gente tem como fator de proteção é o aleitamento materno. Já começa aí, o aleitamento materno ele é um fator de proteção contra a obesidade. E a introdução alimentar, que a partir dos 6 meses a gente tem que fazer com cuidado, porque hoje, quando a gente vê em estudos, as perguntas têm assim, criança menor de 2 anos, ontem comeu algum açucarado? Comeu. Não pode. 0 a 2 anos é 0 açúcar. Quando a gente fala 0 açúcar, é 0 açúcar. Então, é suco sem açúcar, é alimentação sem açúcar. A criança não precisa conhecer o açúcar. E aí, muitas vezes, a pessoa diz, tadinho, mas ele não come nada com açúcar. E é a mesma pessoa que, quando um adulto fala que não come nada com açúcar, dá os parabéns. Então, por que a criança vai ser diferente? Não, muito bom. Doutor, eu acho que foi bem esclarecido e essa questão da genética também me chamou bastante atenção. Você pode trabalhar novas gerações de uma forma mais saudável para que não fique dando continuidade a isso. Então, acho que hoje vocês têm trazido essa consciência de que a genética influencia. Sim, a gente sabe que influencia, mas a gente pode dar uma melhorada para as novas gerações. Exatamente. Então, quero agradecer pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Tá? Quem quiser entrar em contato com você, doutora, como é que faz? Tem um Instagram? Tem Instagram. É Sarita Bastos, _endocrinopédia. Muito boa, doutora, maravilhosa. Gostei muito de ter conversado com você. E eu acho assim que você trouxe informações riquíssimas para nós. Muito obrigada. Tá? Se deixar, a gente fala o dia todo.